Privilégio, né, irmãos? Poder falar um pouquinho aqui, compartilhar um pouco, né? Marçal pegou assim de surpresa, mas surpresa no sentido, né, de que não estava esperando. Mas é bênção e eu creio que o Senhor é quem gera em cada um de nós aquilo que podemos compartilhar, né? Como o Ney estava falando, né? Lembrei de uma palavra que o nosso irmão Ralph Negbu Júnior fala, né? Cristo que habita em mim, né? Recebe do Cristo que habita em ti, abraça o Cristo que está em ti, né? Transmite do Cristo que está em mim para você também, né? Então, nós, tudo que temos é do Senhor e é o Senhor que opera em nós. Eu, assim, pensei em algo aqui, amados, para a gente estar compartilhando, um pouquinho sobre o que nós temos aprendido aí, especificamente, né, de forma mais intensa, através do nosso irmão lá, Edilio, né, que o Marçal tem compartilhado, e eu creio que a gente deve, assim, estar falando mais, trabalhando mais sobre esse tema, né, da vida, que a gente tem buscado entender como a igreja pode desenvolver isso, né? Então, o que eu vou falar é um pouquinho sobre uma pequena reflexão sobre a vida e a ação da igreja em nosso tempo hoje. Deixa eu puxar aqui a nossa... botar aí para vocês aqui. Não, peraí, que deu errado. Tem que botar aqui. Não. É. Não, descarregou. No link de novo. Só um tempinho aí que meu técnico aqui está ajudando. O universitário aqui está dando apoio, né? Abrindo novamente. Ele está ali com a imagem ali, né? Vou tirar a imagem aqui. Então. Vai entrar como Thiago aí, provavelmente. Sem problema. Pronto. É. Aí você aqui a perguntar. Ele estava no ponto e saiu, não sei. Estão vendo aí a imagem aí? Ok. Então, essa pequena... O som está aqui? Não está. Tá. Então, essa pequena meditação aí, né, reflexão, é sobre isso, sobre a igreja, e passou demais, sobre a igreja em nosso tempo, né, e como... rapaz. Essa coisa junto com... Vamos ver. O que está dando errado aqui? O que não está rolando? Ok. Então, diante da situação atual da igreja, e mesmo a situação do passado, né, qual o nosso papel como discípulos hoje, com a revelação e o entendimento que nós temos recebido? Nós temos aprendido tanto sobre ser discípulo, né, uma coisa que há um tempo atrás não era uma palavra para nós de forma clara, embora a gente lesse na Bíblia, mas não tínhamos a revelação, a clareza do que era de fato sermos um discípulo do Senhor, né? Então, a revelação de que não somos apenas crentes, ou evangélicos, batistas, presbiterianos, assembleia, ou de outro grupo, nos coloca numa condição de maior responsabilidade, porque nós aprendemos que um discípulo é o que recebe, aprende com seu mestre, pratica, e transmite. Então, nós passamos a ter essa clareza e isso implica em termos mais responsabilidade, né? Em termos mais carga, né, sobre nós. E Jesus diz que quem muito recebe, muito será cobrado. Eu creio que a gente tem recebido muito sobre
essa posição de discípulo, esse entendimento e aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Então, aprendemos com os olhos desvendados sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre santidade, sobre comunhão e relacionamento, sobre a edificação dos santos, sacerdócio de todos, né? Sobre a família, sobre a autoridade e submissão, sobre dons ministeriais e dons sobrenaturais, sobre a igreja nas casas e companheirismo. Então, tudo isso são coisas que temos aprendido de forma muito clara e eu creio que isso nos coloca, então, com uma responsabilidade maior, né? Também somos conhecedores, né, graças à facilidade de informações, que a igreja, após 300 anos, todos sabemos, né, a partir de Constantino, sofreu grandes mudanças em seu curso e se desviou muito da prática original. Então, hoje, por que eu falei a facilidade? A gente abre e hoje tem estudos a todo instante, tem vídeos, tem filmes, tem tantas informações sobre a vida da igreja, que anos atrás, a gente, para pesquisar, era uma coisa difícil. Eu lembro que a minha primeira coleção sobre a vida da igreja, que eu aprendi, foi coleção História da Igreja Cristã, que eram 12 coleções, não sei quantos conheceram essa coleção, foi lá da Edições Vida Nova. Então, a gente, para conhecer, era uma coisa que não tínhamos tanto acesso. Hoje a gente tem tanto acesso e tanta facilidade, né? Então, a gente conhece aí tudo o que aconteceu. Ao lermos as Escrituras, com sinceridade, queremos retornar àquela santa comunhão, serviço e proclamação vivido lá pelos irmãos, conforme a gente vê em Atos, especificamente, a gente vê em Atos 16, versículos 4, como é que estava? Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que fossem obedecidos. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então, a igreja vivia dessa maneira, de uma forma muito ligada, muito unida, recebendo as orientações, praticavam as orientações que eram recebidas, inclusive de Jerusalém, dos apóstolos primeiros, né? E hoje a gente tem o quê? Toda uma distorção, toda uma complicação, não há direção em nada, não há unidade em nada, nem no relacionamento, nem no ensino, nem nas coisas que Deus mostra, né? Porém, a gente gostaria de ter isso, né? Certamente todos nós, né? Viver isso, receber dessa maneira. Porém, as forças da tradição religiosa mesclada e contaminada, além da ação maligna e da cultura desse mundo, nos amarra ao conformismo do status quo. O que o cristianismo contaminado fez ao povo do mundo pagão e até mesmo ao seu próprio povo no decorrer da história, afastou e bloqueou civilizações do verdadeiro evangelho. Então, se a gente olhar a história, a gente sabe disso, como a prática da igreja, como a prática do cristianismo, não só pelo catolicismo, mas pelos outros grupos, e mais recente, né, até pelos evangélicos, prejudicou tanto e afastou tanto, né, aquilo que o Senhor queria fazer na história, né? Sabemos que quando Paulo estava no tempo dele, grande parte do mundo já conhecia o evangelho e recebia o evangelho puro. E depois disso houve a contaminação. O próprio cristianismo contaminado fez o povo pagão então ter essa rejeição ao cristianismo, né? E aí temos, como diz, não só a igreja só os pagãos, mas o próprio povo, né? Aí a gente olha vendo a história de John Wycliffe,
que foi morto por traduzir a Bíblia para a sua língua, a língua inglês, né? Lá em 1330, e sofreu tamanha perseguição porque queriam traduzir a Bíblia. E antes dele começar a traduzir a Bíblia, houve um fato super forte. Uma menina, os pais ensinaram ela no inglês, uma menina de 12 anos, por aí, os pais ensinaram ela o Pai Nosso no inglês. E aí chegou o sacerdote lá, e quando os pais, com muita alegria, foi dizer que a filha sabia falar o Pai Nosso em inglês, ela foi chicoteada, os pais foram punidos, presos, por uma coisa que tão absurda como, de uma forma absurda, foi preso e foi, não me lembro se chegou a ser morto, mas foram presos, porque ela simplesmente falou na versão da língua dela, o Pai Nosso, porque tudo era em latim, as pessoas não entendiam, e quando alguém fez isso, houve uma punição. Então, e depois disso, o Wycliffe foi tomado, né, de um desejo de fazer a tradução. O Senhor mesmo inspirou ele a fazer a tradução para o inglês, e houve a perseguição, queima de Bíblias, que os reis se mobilizavam, o papado, e todo mundo se mobilizava para queimar as Bíblias que eram traduzidas, porque o povo estava tendo acesso à Bíblia. Então, não só os pagãos, mas até os povos cristãos, considerados cristãos, sofreram a perseguição, sofreram muito por causa da falta de entendimento da igreja naquele tempo, né? Semana passada, o Massal falou sobre o exemplo de Gandhi, né? Que ouvia o Evangelho, conhecia o Evangelho, gostava da mensagem do Evangelho, mas não se convertia, não seguia Cristo por causa dos cristãos, né? Ou seja, possivelmente a Índia seria totalmente diferente se a prática dos cristãos que viviam na Índia, os ingleses que estavam lá, tivesse uma prática diferente. Porque a mensagem era boa, mas a prática abusiva, opressora, dominadora, imperfeita e degradante. Então, aí, sem falar na África, na Ásia, na Índia, nas Américas como um todo, né? Nós temos nossa experiência no Brasil, né? Como quando a gente ouve aqui de situações, temos aqui a cidade chamada Anchieta, né? Do padre Anchieta, José de Anchieta. Então, os abusos que depois fica sabendo, né? E filhos que gerou, coisas que, fora do propósito, né? E, enfim, toda a história aí na América do Sul. Então, a incredulidade, no meu ver, né? Grande parte é resultante dessa distorção da fé cristã. E o que podemos fazer hoje, né? Se, como discípulos, a gente tem uma revelação clara do que Jesus quer de nós, né? O que podemos fazer? Como devemos fazer? Nós conhecemos bem, né, o que Jesus disse em Mateus 6,33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, isso tem sido considerado por nós, enquanto igreja, com o compromisso que requer? Será que a igreja, hoje, nós temos entendido isso? Que devemos buscar primeiro o reino de Deus? Individualmente, creio que muitos estão vivendo, né? Muitos estão seguindo isso e buscam. Mas como igreja, como comunidade, como grupo, né? A gente está com esse entendimento, né? Então, a gente tem clareza que há muita dificuldade sobre isso, né? Porque nosso modo de vida foca mais na carreira, no trabalho, na propriedade, no sucesso, no poder, no lazer, no consumo, no conforto. Isso é uma verdade que não tem como a gente dizer que não é, né? Por quê? Porque o modo de vida hoje é um modo de correria. Nós estamos vivendo
correria para todo lado. E isso pega a gente também, pega os discípulos, pega os cristãos, pega todas as pessoas, né? Sabemos que não há erro em buscarmos o trabalho, o sucesso, o crescimento, mas há erro no foco excessivo e desproporcional com a dedicação ao reino de Deus. A palavra nos exorta a termos foco nas coisas do alto e não nas que são da terra, né? Buscai primeiro as coisas que são do alto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, né? E não as que são da terra, lá em Colossenses 3. Então, por vezes, nos igualamos ao mundo incrédulo e deixamos o nosso propósito, né? E tem uma figurinha aí que mostra um homem preso pelas coisas, né? Pela casa, pela televisão, pelo carro, pelo trabalho. Estamos presos a isso, igual ao mundo, né? O Senhor nos chama para sermos transformarmos a nossa mente e seguirmos conforme Jesus. O Evangelho está escondido dos perdidos. Essa é uma frase do Ralph Nagle Jr. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Unidades Básicas do Corpo de Cristo. E algumas coisas que estou falando aqui têm a ver com o que ele fala, né? Por que está escondido? Porque a igreja não tem vivido em comunidades bíblicas, mas em prédios. A igreja está escondida nos prédios, né? Há tempos atrás, a igreja estava nas ruas, hoje não. A atividade da igreja ocidental está centralizada basicamente no que acontece em um prédio qualquer, em um salão ou templo, sendo claro que há muitas exceções, né? Há igrejas que estão hoje nas ruas e buscando, mas são poucas as exceções, né? Nosso chamado não é para organizarmos eventos. Nosso desafio é o de pregarmos o evangelho e sermos o corpo de Cristo em meio à cultura ao nosso redor. Temos que mostrar o Cristo vivo e penetrar todos os recantos escuros da sociedade. Então, nós somos chamados a isso, pregar Cristo nas ruas, nas casas, né? É isso que foi a ordem de Jesus. Somente por meio de núcleos do corpo de Cristo, unidades básicas, células e microcélulas, conseguiremos atingir a todos. Então, temos aprendido aí, né, de uma forma muito boa, né, que a maneira de atingirmos mais pessoas, né, é através de unidades básicas, de células, de microcélulas, né, no dia a dia da comunhão. É grande, não sei quantos viram, né, aquela colocação que o Massal também fez, mas eu lembro bem do Ed Lee fazendo, mostrando como é a progressão de crescimento se fizermos o discipulado em massa, o discipulado 1 a 1, ou o discipulado ou o alcance de pessoas de casa em casa ou de microcélulas, né? Então, mostra uma proporção bem grande de como é o salto de quantitativo, sem falar da qualidade, né? Falando só da quantidade, como a gente pode atingir muito mais pessoas usando o trabalho nas células ou nas unidades básicas e microcélulas. Então, é um grande desafio para todos nós quebrarmos as barreiras e abrirmos a casa para recebermos pessoas diariamente. Acho que todos concordam com isso, né? É um desafio para nós. A gente quer isso, mas a gente tem dificuldades. Somos cheios de programação, de compromisso e ocupações. É a nossa cultura, né? Não são muitos de nós que estamos dispostos, não são muitos dos irmãos que estão dispostos a abrir a casa, né, diariamente ou várias vezes por semana, né, para receber pessoas. Às vezes, para ter uma reunião por semana, já tem uma dificuldade. Um tem ocupação aqui, outro tem ali. É a nossa cultura, mas a gente tem que buscar os meios para isso, né? Se lá os irmãos na Indonésia estão vivendo isso, a gente tem um exemplo forte, um exemplo palpável de que é possível desenvolver isso, né? Então, além disso, a nossa jornada de trabalho
jornada que nos é imposta pelo sistema, ou mesmo que é desenvolvida em nossa formação, nos leva a rejeitar, ainda que involuntariamente, qualquer perspectiva de um ajuntamento constante em nossa casa. Todo trabalho de desarrumação que gera nos afasta dessa ideia. Então, assim, olhando para o lado prático, né, você receber pessoas na sua casa, não é uma coisa fácil. Tem trabalho, tem complicação, tem coisas que geram, né? Banheiro, desarrumação, problema, você nem sempre tem as pessoas para ajudar, mas é o desafio. Então, temos que vencer obstáculos diversos e quebrar barreiras, nos conscientizando e esforçando para chegarmos ao objetivo. Jesus disse que temos que perder a vida por ele e dar a vida para ganhá-la. Então, nos conscientizarmos de que essas coisas que dão trabalho são, de fato, uma forma, né, de perdermos a nossa vida para o Senhor, para o reino de Deus, para cumprirmos o que o Senhor espera de nós. Falamos um pouco aí, né, então, sobre do acolher como igreja, mas antes de acolhermos tem o quê? A proclamação. Então, tem o ide. Jesus mandou ir e não vir. Então, passarmos a ir ao encontro dos que querem seguir Jesus. Jesus diz, os campos estão brancos para a ceifa, né? Mas poucos são os obreiros. Então, isso é desafiador. Que eu penso, ir na casa, proclamar o reino, trabalhar na casa, conhecer a casa, orar na casa, ganhar a família, servir a família, instruir a família, formar e fazer dela uma nova unidade básica do corpo de Cristo. Então, esse é o desafio nosso. É o desafio para mim. Estou falando primeiramente para mim, mas dentro do que nós temos aprendido, eu creio que a gente tem que martelar mais isso para a gente superar as nossas limitações, né? Então, penso que só trabalhando assim que a gente vai à frente, né? Repetindo, o evangelho está escondido dos perdidos, né? Nós, se permanecermos ou se deixarmos como está, é só nos edifícios. Mas a palavra diz que nós somos a carta escrita de Cristo, né? 2 Coríntios 3, versículo 3. Somos a carta escrita de Cristo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, como é que as pessoas podem ver a carta nossa, a carta é em nós, a carta escrita, né? Se estamos escondidos, né? Somente perto de nós os homens conseguirão ler essa carta. Eles verão Cristo em nós. Não é uma pregação, é pela vida. Não é por uma pregação, é pela nossa vida, né? Essa visão deve estar dentro de nós, nos encher, nos encantar e nos motivar. Bem, e o Ralph Neill Jr. diz, a visão me possui. Esse livro que ele fala isso, né? A visão me possui. Eu não tenho a visão é que me possui. Quando a visão nos possui, né, nós vamos superar os obstáculos. Então, é algo que a gente precisa... tenho pedido ao Senhor isso, que eu preciso entender mais e ter a visão muito dentro de mim, visão me enchendo, para que eu vença os obstáculos. E uma última coisa, né, é o que Jesus falou lá em Lucas, também, né, em Lucas capítulo 5, 36. Como é que está meu horário aqui? Tá bom, né? Ainda está em tempo. Então, Lucas 5, 36. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho,
Se o fizer o vinho novo, rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois o vinho velho é melhor que o novo. Uma coisa boa, né? Jesus entendia muito de vinho, né? Então, quando eu leio esse texto, eu sempre lembro disso. Jesus era entendedor de vinho, né? Mas, dentro do que nos interessa, né, o que o Senhor mostra, né, que não adianta a gente fazer remendo, né? A gente tem que ter a mudança, ter a transformação, né? Ou você pega o vinho novo e bota numa vasilha nova. Então, o vinho novo que nós estamos recebendo tem que chegar nas vasilhas novas, novas pessoas, com entendimento do vinho novo, né? Então, mesmo sabendo muito bem o que Jesus disse, ainda somos cativos dessa prática de pôr remendo nos odres velhos na vida da igreja. Muitos amam remendos. Tem muita gente que acrescenta uma coisa aqui, faz outra ali, promove isso lá, campanhas, métodos novos, formas e estratégias diferentes, mas tudo em cima de odres velhos, como remendos. Odres novos devem substituir odres velhos. O vinho novo só deve encher o odre novo. Então, esse é o ponto, irmãos. A gente pedir ao Senhor que nos ajude a aplicarmos da maneira correta, né? O odre novo que temos recebido, o vinho novo que temos recebido, e aplicar da maneira certa na vasilha nova, na vasilha que quer receber, na vasilha que quer, na igreja que quer receber o que o Senhor tem, né? Às vezes a gente não adianta acrescentar uma coisinha ou outra, ou fazer uma programação, ou mudar um método, né? A visão nova, a visão clara, o entendimento claro deve chegar para pessoas que querem receber, pessoas com a visão clara também. Por isso a gente tem que falar mais, instruir mais, né? Não sei quantos sabem, mas eu estava lembrando do exemplo de Van Beek, na Argentina, quando ele começou a formar discípulos, né? Havia uma dificuldade, foi um dos primeiros juntos lá com Emitian e tal, a formar discípulos. Mas como fazer isso no meio dos irmãos? Então ele começou a trabalhar com uma família, discipular aquela família, sozinho, sem os irmãos estarem no relacionamento com os irmãos mais antigos. E aí, depois de um tempo que ele foi apresentar esses irmãos na igreja, os irmãos estavam com um entendimento claro do que era ser discípulo, do que era viver a comunhão, do que era... E aí, todos ficaram admirados de como aquelas pessoas tinham aprendido tanto sobre Jesus em tão pouco tempo. E talvez a gente tenha que fazer isso também, né? Pegar pessoas que vão nas famílias, como coloquei, né? Instruir, trabalhar na casa, edificar, né? E mostrar que Deus pode fazer como antigamente, né? Mas talvez seja trabalhoso, mas é um desafio que a gente tem pela frente, né? Eu creio que tudo que estamos recebendo, através do Massal, corrobora para a gente estar trabalhando nesse sentido e buscando a edificação em cima disso. Tá bom, meus amados? É isso que eu queria estar compartilhando. O Senhor os abençoe. E aí, deixo vocês falarem. Vamos aí, fazer igual o Massal. Fala aí, fala aí. Glória a Deus, né, pela palavra e no sentido de nos contando um pouco da história que o povo de Deus passou, né, e que nos traz como exemplo também de sabermos que
sofreremos e sofremos pressões externas também para desviarmos do caminho. Então, que Deus nos dê graça para que aquilo que temos aprendido, aquilo que temos também experimentado, digo, essas coisas novas que temos visto, né, novas no sentido de práticas novas, né, mas que Jesus também já ensinava quando ele estava pelo caminho também. E que assim possamos estar no nosso dia a dia, observando os acertos e os consertos, né, para que nós não caiamos também nos mesmos erros, né, da religiosidade, e quem sabe punirmos aqueles que estão trazendo a tradução da Bíblia nova, né, como aquela menina que traduziu por inglês, né. Então, que sejamos, né, sábios dentro da graça do Senhor, para que possamos cooperar e não atrapalhar o que Deus quer fazer, né, nos dias de hoje. Vasni, bom dia. Eu creio assim, que um grande desafio que você colocou aí, pelo menos para mim que eu vi, é discernir esse odre velho. Tipo assim, a gente às vezes se adapta a tantas coisas e não larga as coisas velhas para deixar as novas entrar, né? Então, discernir que a gente precisa, essa palavra, né, que Jesus deu, ela precisa de uma revelação mesmo, porque a gente às vezes vai colocando métodos, né, ou pequenas atividades ou coisas assim, em cima de uma cultura antiga, né? Então a gente precisa de fato discernir para poder tirar o que é velho, que não vai mais trazer, que era apenas um sistema, coisa assim, para poder deixar o novo, trazer vida e revigorar a igreja, né? Então eu creio que isso é um desafio. Amém, glória a Deus. Glorifico ao Senhor pela vida do Vasni. Tenho estado com ele toda semana, 3 vezes por semana, e ainda assim eu vejo que a gente acaba entendendo que nós não temos uma unidade de forma que a gente pregue, né, que a gente fale a respeito dela, daquilo que está dentro da palavra. Nós conhecemos a palavra, né, sabemos qual é a mensagem de Cristo, sabemos qual é a mensagem de Paulo, né, quando ele diz lá que devemos ter o meu sentimento. A gente sabe que a gente tem algumas diferenças, que tem algumas formalidades, né, até em relação, por exemplo, eu me sinto pequeno perto do Vasni, né, sei que ele é um homem formado, né, e eu estou num processo de formação. Então, a gente vai vendo todas essas coisas e sabemos também que é o Senhor que faz, que opera tanto o querer como realizar em nós. Então, eu vejo tanta riqueza, né, nessa convivência, né? Além de ter esse processo no meio da semana, ainda acordo cedo aqui no sábado para estar com os irmãos e vejo quanta riqueza, né? E como a gente multiplica isso, né? Aí entra esse detalhe, né? Fica até complicado incluir mais alguém aqui ou incluir mais alguém no nosso convívio com foco, né? Nesse método, né? de 2 ou 3 ou 4 estarem juntos, né? Então, é lindo poder ver a explanação aqui do Vasni e concordar, né, que é isso que nós queremos crescer no Senhor, queremos amadurecer no Senhor, queremos ver esse Deus invisível, que é real, né, ver ele visível para a gente, de ter um amor profundo, né, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, né, glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em mim, né? Eu digo que Deus está trabalhando muito
no meu caráter, no meu sentimento, na minha convivência com os irmãos aqui em Guarapari, e que isso seja para a honra e glória do Senhor. Irmão Vasney e demais irmãos, as palavras do Vasney, elas realmente me impactaram, porque eu atualmente, né, eu participo de uma denominação. Há anos atrás, eu li o livro Cristianismo Pagão, já que o Vasney falou sobre livros, né, do Frank Viola, um livro tremendo, aquilo me arrebentou, aquele livro, me arrebentou. Só que as coisas caem no esquecimento, né? E as palavras do Vasney hoje sobre abrir as portas da nossa casa para pequenos grupos, né? E também sobre abrir células, me confrontou com 2 desafios que eu peço a Deus, e com a ajuda do Vasney, que eu possa conseguir, que é implantar lá no morro onde a gente atua, na evangelização com crianças e adolescentes, mas a gente tentar alcançar os adultos através de um grupo de célula, o Vasney. Vamos conversar sobre isso, que eu senti que ali os pais dessas crianças precisam ser alcançados, e eles não vão na igreja. Ali, a igreja ali o Vasney já presenciou, já pregou lá para nós, 80% crianças e adolescentes, os pais não vão na igreja. Então, a célula seria uma forma da gente ir até eles, e eu gostaria de sentar depois com o Vasney, tá, Vasney, para a gente viabilizar esse desafio. Amém. Vamos sim. Que Deus colocou no nosso coração nessa manhã aqui. Amém. Que preciosidade, né? Sim, né? De poder vivenciar isso, ouvir, falar, compartilhar, refletir. Então, estou vendo muito assim nessa uma reflexão. O microfone seu está bem baixo, se puder comentar um pouquinho. Quer dizer, eu não sei se tem como ir, né? Tem. Tirei o fone de ouvido, ele atrapalha. Aí, beleza. Então, vou falar mais perto aqui. Mas eu estava dizendo o seguinte, né, que é muito precioso a gente poder fazer essa reflexão, né, da situação, o que foi, como está e o que será, né? Eu acho muito bom de poder parar e fazer isso. E algumas adições, né, como o Diomar fez aí, mas será que nós também não estamos assassinando, né, a menina que traduziu o Pai Nosso, né? Ou, como o Gilmar colocou ali, será que nós queremos permanecer, é muito cômodo, e queremos permanecer no odre velho, né? Então, são coisas, eu entendo, assim, para reflexão. E isso também, às vezes, me chama muita atenção, e olhar, assim, eu vou dividir em duas áreas, né? Uma área externa e uma interna. A externa é olhar como aconteceu no mundo aí, né? Vou dizer, essa evolução da própria igreja, do cristianismo, da fé, inclusive nos países, né, que em algum momento foram muito fortes, eu não vou dizer nem de avivamento, esse termo talvez não seja adequado, mas foram fortes, como nós mesmos aqui recebemos muito de alguns países europeus, que hoje estão assim, né, vamos dizer, mergulharam numa descendente. Você pega uma Escócia, que já foi forte, né, no cristianismo, e hoje você vai e, vamos dizer assim, poderia usar o termo, né, está minguado mesmo. Países como a França, não vou dizer que no passado ela foi forte, não é isso, mas talvez não tenha sido nunca. Mas, como agora, um fato que eu nem assisti, mas falaram aí, né, a questão das Olimpíadas, a abertura, questão realmente ofensiva, né, ao cristianismo, quer dizer, a gente vê isso no mundo atual. Estamos vendo por vários países do mundo, não é só Brasil nem Estados Unidos, né, mas um levantar antissemita, né? E às vezes a gente
fica tão chocado com a Segunda Guerra Mundial, né, onde tantos judeus, né, foram assassinados, mas parece que a onda está voltando, né? E então são essas coisas que o mundo passa, né? Estou falando da parte externa, né? E a parte interna é isso aí que o Gilmar falou, né? Será que nós estamos cômodos no odre velho, né? Eu diria mais do que cômodos, né? Infelizmente eu tenho que usar a palavra soberbos, né? Eu creio que a gente já foi muito soberbo de achar que é assim que tem que ser e é assim que é, e não aceitar outras coisas, né? Rejeitar outras coisas. Então, eu creio que tem algo aí para a gente realmente refletir, orar, clamar ao Senhor pela sabedoria, pela misericórdia dele, pela orientação, né, em nossas vidas, levantar mesmo, não vou dizer todos nós, mas alguns de nós ou nós, né, alguns como foram levantados, Paulo que foi levantado e outros irmãos que foram levantados, né, e fizeram a diferença, né? Então, creio que isso, né, que possamos realmente ser usados por Deus, né, para poder fazer essa diferença, mas não segundo a nossa carne, né, não segundo os nossos conceitos, mas segundo os dele, né? Abre o microfone, Ney. Sempre esqueço desse negócio. Eu acho que ele é automático, ele abre sozinho, mas não abre não, né? Obrigado, Vazinho, pela reflexão que você trouxe, porque nos faz olhar um pouco de quem nós somos, né? Às vezes a gente olha todas essas histórias e a primeira reação que eu tenho é assim, não foram com eles. Eles fizeram. Eles, né? Mas, na verdade, pegando carona aí, realmente, no comentário do Gilmar aí, e eu, será que não estou fazendo? E, e uma coisa que, fazendo o mesmo, uma coisa que me, assim, logo quando você começou a falar, né? Uma frase que veio aqui ao meu coração é ser discípulo é fazer discípulo, né? E eu me pego assim, sabe? Eu falei, poxa, né? Quais são os discípulos que eu faço para Cristo? Quais são as pessoas que são discípulos de Cristo porque testemunharam de Cristo na minha vida? Então, não se trata do que nós falamos ou do que nós comunicamos. Não se trata do quanto nós sabemos de Deus ou quanto nós queremos que as pessoas saibam de Deus. Se trata daquilo que eu, né, sou nele. Qual que é a minha identidade no Senhor? Qual que é, né, a minha vida nele? Eu costumo dizer assim que se Deus soberanamente escolheu habitar em nós, né? E ele escolheu, ele é soberano, independe da minha avaliação, decisão ou condição. E eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que Deus escolheu. E ele diz, né? E a palavra diz, ó, Deus habita em vós. O Espírito Santo habita em vós. Cristo habita em vós. Né? Que mais que nós queremos? Eu falei outro dia, né? Que mais que nós queremos? O Deus triuno habitando em nós, decidindo morar em vasos que não prestam. Já falo logo assim. Mas ele escolheu, né, fazer de nós o quê? Santuários, né? Vós sois santuários de Deus. Então, nós precisamos ter essa visão prática, sabe? Não só de conhecimento, mas essa visão prática de que Cristo em nós é esperança. É esperança. E às vezes a gente coloca na tangente, eu, pelo menos, né? Eu coloco na tangente, eu coloco no exterior, né? Mas Cristo está em nós, queridos, e Ele, a única maneira de a gente deter o Evangelho, deter a novidade de que Cristo é ressurreto e vivo, e Ele é, né, a expressão exata de Deus, né, o exemplo e o molde do nosso caráter.
A única maneira de a gente reter isso é não deixando ele viver através de nós. É não deixando ele se mover através de nós. É não deixando, né, ele continuar a missão dele através de nós. Então, na história toda que o Vander trouxe, algumas coisas eu observo assim que estão presentes, sim, né, Gilmar, na nossa vida. Que é essa ânsia de querer falar de Deus, de mostrar quem Deus é, de ensinar sobre Deus, e lá no fundo a gente olha assim, hoje eu falei, aí a soberba que o Edson pontuou ali, né? Hoje eu falei de Deus, hoje não sei o quê, hoje eu cumpri minha missão, né? Então, o que me mexeu foi, sabe, quase olhar para dentro de mim e ver o quanto eu tenho retido do Senhor, né? O quanto eu tenho retido, o quanto eu tenho bloqueado, o quanto eu tenho impedido de que a vida dele possa transbordar através da minha vida, e essa é a fonte inesgotável, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, para jorrar nele, né, rios de água viva. Eu me vejo muitas vezes como muito mais como comporta, retendo esse rio de Deus, do que qualquer outra coisa, sabe? Então é uma questão dele em nós, não é uma questão de, sabe? É uma questão dele em nós, de como é a nova aliança. A nova aliança é essa, graciosa, onde cada um de nós, você até começou a falar lá, né, sobre aquele que recebeu muito, né, muitos lhe será cobrado, né? A primeira visão que a gente vê é essa mesmo, da responsabilidade, né? Mas eu fiz uma leitura diferente na hora que você falou hoje. Eu falei assim, poxa, ele está nivelando todo mundo. Aquele que ele está dando muito, vai ser muito cobrado, porque ele deu muito. Mas aquele que deu pouco, também vai ser cobrado pelo pouco que recebeu. Então, ele nivela todo mundo, não coloca ninguém acima de ninguém, e nem essa questão do desespero, nós de fazer. Nós somos muito mais no fazer. E todos esses percalços que a gente viu, a gente vai observar, né? E é o fazer do homem, é o como o homem, como ele não está entendendo que Deus decidiu habitar e viver e mostrar e revelar sua vida através de cada um de nós. E sabe que mexeu comigo? É isso que eu queria compartilhar aí, né? Qual que é a ótica que nós estamos, né? Nós estamos na perspectiva humana ou na perspectiva divina? Como nós olhamos ou como Deus olha, né? A perspectiva humana, por toda essa história aí, fica mais do que claro, né? Que ela trabalha no que já aconteceu, nos odres velhos, né? Trabalha só no que se pode ver, trabalha só no que é terreno e temporal. Mas a perspectiva divina, ela trabalha no que ainda não existe, naquilo que não é visível. Mas é muito real, e mais real do que aquilo que é visível, porque é eterno e é celestial. Em qual ótica que a gente está? Então, não se trata realmente de fazer, mas de permitirmos Ele fazer através de nós, né? Somos seus templos, santuários, lugar de habitação de Deus, por decisão soberana dele. É isso. Amém. Tem mais alguém para falar? Então, vamos orar, né? Pai, te louvamos por tua bondade sobre nós, Senhor. Obrigado porque é pelo Senhor, Pai, que nós estamos aqui, pelo Senhor que nós temos alcançado entendimento, Pai, e queremos receber mais do Senhor, mas queremos também ser aqueles que não retêm, mas que entregam o que o Senhor tem também nos dado, Pai. Obrigado pela nossa comunhão, pelo nosso momento juntos aqui, Senhor, e que o Senhor acrescente em nossos corações, pelo Espírito Santo, a direção que precisamos em cada lugar, em cada situação da nossa vida, mas que andemos segundo o Senhor, Pai. Obrigado por nos fortalecer
todos os dias, de forma especial, Pai, nesses encontros de sábado, como tem sido bom, e que o Senhor esteja com cada um de nós. Abençoamos o Marçal, onde estiver, e outros irmãos também que estão em outros lugares, que o Senhor possa derramar graça sobre todos e mover o coração de cada um na vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, muchachos, né? Como diz o Marçal. Deus Valeu, abençoe. gente. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de Deus abençoe. compartilhar com vocês. Próximo. Bom final de semana para todos. Amém. Valeu. Tchau. Com Deus.